Boa noite, meus queridos. Sim, mais um vídeo, né? Pô, tô falando muito, né? Mas é porque tem muito assunto, tem muita coisa acontecendo e temos que falar a respeito. Não dá para não falarmos a respeito. Vivemos tempos complicados, turbulentos. Arrisco dizer que tempos históricos, tempos que um dia no futuro olharemos para trás e nos lembraremos disso aqui que está acontecendo. E eu quero acreditar que isso serviu para alguma coisa. Que isso serviu para alguma coisa, porque a verdade é uma só. O Corinthians nesse momento é um time de uma torcida rachada. O Corinthians hoje tem uma diretoria medíocre, como eu digo aqui há muito tempo. Somos administrados por pessoas que não estão à altura do clube. Não estou apenas dizendo no lado moral, etc e tal, certas coisas eu não posso dizer, não posso falar, mas gente de uma fraqueza moral, de uma incompetência assim atrozes, uma coisa que salta aos olhos, né? É impressionante como o Corinthians tem hoje na figura do seu Duílio Monteiro Alves, talvez o pior presidente da sua história, e não exagero. Não exagero. A discussão é se é ele ou se é Alberto Dualib, mas muitos de vocês vão se lembrar de inúmeras glórias de Alberto Dualib, né? O cara que rebaixou o Corinthians. Alberto Dualib, quando vai embora do Corinthians escorraçado, ainda bem, em 2007, entregou o Corinthians na segunda divisão, o time arrebentado em todos os aspectos, né? Ou seja, é difícil não colocar Alberto Dualib, que o inferno leve, que ele sofra muito lá. É difícil não falar de Alberto Dualib quando o assunto é pior presidente da história do Corinthians, mas o Duílio é um cara que se supera, né? É incrível a mediocridade desse cara e é incrível a capacidade que ele tem de tomar decisões equivocadas. É incrível, né? Mais incrível ainda foi ter visto o Paulo Calçade na televisão ontem dizendo que muitas coisas boas estão sendo feitas nessa administração do Corinthians. E eu horrorizado vendo aquilo. Tá botando as contas em dia, tá botando as contas em dia. Eu realmente não acreditava no que eu estava ouvindo de Paulo Calçade, que é um cara que eu sempre achei que fosse um cara sério, fazedor de média, porque o establishment pega. A verdade é essa, né? Todos esses caras aí que estão na Sport TV, que estão na ESPN, é os hipocritinhas. Nós vamos falar muito disso hoje, tá? E ninguém aguenta mais os hipocritinhas, né? Os fazedores de média, né? Os pseudo-intelectualizados. A impressão que dá é que nem assistem, que nem sabem o que está acontecendo. E o Calçado é corintiano, isso que me causa assombro. Dizer que o Duílio está colocando as contas em dia, o Duílio só conseguiu equilibrar um pouco as contas porque ele mandou embora uns 50 jogadores que ele tinha contratado com o Andrés nos anos anteriores. O cara tem a cara de pau de agir como se fosse ele o cara que está arrumando as coisas. O cara é dar tapa na nossa cara, é subestimar a minha inteligência. Não façam isso, entendeu? E a minha memória no que diz respeito ao Corinthians, minha memória no que diz respeito ao Corinthians, ela é incrível. É incrível, ou seja, não subestime a minha memória no que diz respeito ao Corinthians, o seu Duílio. Não diga essas baboseiras que você fala no programa do Neto, esse outro medíocre, mas não vamos falar do Neto hoje. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: passamos hoje por um momento delicadíssimo na nossa história. E exatamente por termos um presidente tão medíocre, tão patético, a gente ficou tanto tempo patinando com o Silvinho, depois tentamos acertar com o VP, infelizmente não deu certo outra história. E aí o cara vem com o Fernando Lázaro. Olha quanto tempo jogado fora, olha quantas decisões equivocadas, olha quantas. O cara não consegue montar um time minimamente competitivo, insiste em medalhões. É o time da gratidão, é o time do amiguinho, como dizem que foi o Mano, né, do Estádio 97, que falou que o Corinthians lançou o meu ídolo, minha vida, né? Se você alguma vez na sua vida jogou no Corinthians e foi campeão, volte para cá. Vamos te dar salário de R$ 1 milhão, você vai ficar fazendo parte do Spa Corinthians aqui, né? Então, um monte de jogador encostado, um monte de vagabundo que já não tem o mínimo comprometimento, muitos deles paneleiros, safados. Já falei, vou falar mais a respeito ainda. Ou seja, uma tragédia. Eis que o Duílio resolve fazer mais uma, né? Olha o que ele faz. Vou contratar o Cuca. Legal. Só tem um problema, senhores. Cuca foi condenado por estupro. E eu digo isso porque eu estou horrorizado com os comentários que eu recebi aqui no canal, principalmente depois do último vídeo. Fica com o Lázaro aí. Parabéns, lacradores. Parabéns, vocês que conseguiram a demissão do Cuca. Olha que ponto chegamos. Torcida hipócrita. Problema do Corinthians da diretoria. Problema do Corinthians é a sua torcida. Corinthians não é bandeira porra nenhuma. Corinthians não tem que ser bandeira de nada. O Corinthians é um clube como outro qualquer, que tem que ir atrás de títulos. Então vamos lá, com muita paciência, com muito jeitinho. Vou tentar dar o meu melhor. Eu entendo a frustração de todos vocês. Acreditem, eu senti o mesmo.
Estamos carentes, senhores. A verdade é essa. A torcida do Corinthians está carente de um treinador decente. Já faz tempo que não temos um treinador decente. O último treinador que a gente falava, pô, esse cara representou, deixa ele aí, foi o Carille, que acabou saindo por N e outros motivos. Mas desde então, o Corinthians patina. Patina, entre outras, porque vocês caíram na esperrelazinha, na conversinha para boi dormir, que tínhamos que mudar o nosso estilo de jogo, né? Então chega de Tite, de Mano e Carille. Chega desses caras que deram tanto título pro Corinthians, que fizeram o Corinthians ganhar tanto e com tanta cara de Corinthians como era, né? Ganhar clássico, ganhar campeonato. Pra quê continuar com isso? Não, vamos mudar o nosso estilo, né? Vamos jogar de um outro jeito. Então vamos atrás de Thiago Nunes, vamos atrás do Cristóvão Borges, vamos trazer de volta o Oswaldinho, vamos fazer coisas assim, né? Claro que não dá certo, é evidente que não dá certo. É isso que dá você ouvir gente que não entende do assunto, né? Foram ouvir gente que não entende do assunto, deu nisso, né? E o Corinthians desde então patina, patina e patina. E com o Duílio, o fraco, patina ainda mais. E aí resolveu trazer o Cuca. E eu não vou me repetir pela enésima vez, que eu já falei tudo que eu tinha para falar, mas óbvio que eu disse isso para vocês, eu não o traria. Eu não o traria. Eu sabia que isso ia criar uma confusão assim enorme, que haveria uma gritaria generalizada total, que isso atrapalharia demais. Mas, como eu disse para vocês, quando começaram estuprador, 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 eu falei: peraí, vamos ver qual é que é. Vamos dar ao cara o benefício da dúvida. E desde então, começou-se a fuçar no caso. Todo mundo está fuçando no caso. Tentando descobrir o que aconteceu. Ah, ele não foi condenado. É uma acusação. Não, ele foi condenado sim. Ah, ele foi condenado, mas foi condenado à revelia. Não importa se a revelia ou não. Se o cara fugiu e não voltou, vai ser condenado à revelia. E nem por isso o julgamento deixa de valer. Mas parece que não foi. Parece que advogados do Grêmio estavam sim na Suíça para o julgamento dos 4 jogadores. Ah, mas a menina não reconheceu. E eu ouvia isso, porque a Maria, lembro disso, a Marília Ruiz veio e disse, olha, ele foi condenado, o processo diz que ele foi condenado porque ele estava num quarto onde houve sexo com uma menor, isso pelas leis é estupro, mas o Cuca disse que não viu nada, que não encostou na menina, inclusive que a menina não reconheceu. Em cima disso eu falei, vamos dar pro cara um voto de confiança. Muito bom. Cagaram na minha cabeça, vocês lembram, né? Kaká, você tá defendendo o estuprador? Eu falei, não, eu só tô querendo ouvir um pouco mais da história. E conforme a história foi surgindo, pessoas sérias, pô, o advogado da menina, ou o promotor, seja o que for, falou, não é verdade que ela não reconheceu. Ah, mas tá pegando a palavra do cara, por que o cara mentiria? Isso tá nos autos, tá no processo. O cara disse com todas as letras, não é verdade que ela não reconheceu. Ela reconheceu ele sim. A coisa vai mudando de figura. O caso de terem encontrado o sêmen do Cuca no corpo da menina. Você não tem prova disso. Dizem que está no processo. Eu não sei, vamos esperar para ver. Ok, mas o que eu digo é, a situação do Cuca vai se complicando. Bom, nesse momento, então, eu vou encampar o fora Cuca, sai Cuca. Eu disse que não, porque eu não atrapalharia o Corinthians, eu falei isso. O caso aí que corra, melhor, já acabou o caso, mas a imprensa que descubra exatamente o que aconteceu. E se ficar provado que o Cuca de fato participou de um estupro grupal com uma menina de 13 anos, mesmo que o Corinthians esteja indo bem, eu vou querer bater nele, eu quero a cabeça dele. Se você não pensa igual, eu apenas lamento por você. Mas vamos deixar que isso aconteça. Atrapalhar o Corinthians eu não vou. Torcer contra o Corinthians eu não vou. Permitir que alguém xingue o Cuca durante um jogo do Corinthians eu não vou. Porque é o Corinthians em campo. Então vamos ver o que acontece, mas vamos que vamos. E fomos. Fomos para o jogo contra o Remo e conseguimos uma heróica, assim, uma corintiana classificação, fazendo gol aos 49, nos pênaltis, com o Cássio pegando pênalti. O time inteiro corre, abraça o Cuca, aquela coisa e tal. Eu falei, ufa, enquanto o papo vai rolando, e é justo que o papo vá rolando, o Corinthians segue vivo. Parece que finalmente temos um treinador agora e vamos que vamos. Para minha surpresa, o cara pediu demissão. E eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. O cara pediu demissão. E aí começou o escândalozinho de vocês aqui no canal e em vários outros lugares, né? Lacradores, conseguiram. Fica com o Lázaro aí, né? E o Corinthians não é bandeira porra nenhuma, o Corinthians é um time como outro qualquer. Então vamos lá, deixa eu esclarecer para vocês a minha posição, que é a essência do canal do Povo Escolhido. Eu fiz o canal para contar a história do Corinthians, para praticar corintianismo, para com doses cavalares de messianismo corintiano, né? O Corinthians é especial, sim. O Corinthians é diferente, sim. Nós nos sentimos o povo escolhido pelos deuses do futebol, sim.
O Corinthians tem uma história de inclusão social? Sim. O Corinthians tem uma história de ser diferente dos outros? Sim. O Corinthians foi aquele time de operários que lutou contra a elite para poder ser aceito lá nos primórdios do futebol? Sim. E eu tenho orgulho disso. O Corinthians foi um dos primeiros clubes a lutar pelos direitos dos negros jogarem? Sim. O Corinthians da democracia corintiana? Sim. Que hoje muitos aqui estão aqui xingando e ofendendo. Uma coisa assim assustadora. O Corinthians que defende agora o direito das mulheres? Sim. Que fala em respeito às minas? Sim. O Corinthians é diferente? Sim. E você que entra aqui e fala, o Corinthians é um clube como outro qualquer. Não, o Corinthians não é um clube como outro qualquer. É exatamente esse o ponto. Se tem uma coisa do Corinthians que me orgulha, assim, demais, é que não somos um clube qualquer. E você que tá falando isso aí, você é um escroto, irmão. Você não conhece a história do Corinthians, você não valoriza a história do Corinthians, do que a gente tem de mais especial. O Corinthians é um clube como outro qualquer, ele tem que ter títulos como os outros. Cara, título a gente tem demais, como todos os outros. É o maior campeão paulista, é 7 vezes campeão brasileiro, é tricampeão da Copa do Brasil, é o maior campeão do Rio São Paulo. Temos uma Libertadores só, somos fracos nisso aí, né? A gente precisa trabalhar isso aí. Mas bicampeão mundial, o Corinthians não tem mais o que provar para ninguém no que diz respeito aos títulos. Temos, evidentemente, que continuar tentando conquistá-los, é óbvio, mas sem jamais apelar para o vale tudo e baixar o nível. Nós temos um nível sim. E se você não entende isso, eu respeito sua opinião. Cara, vaza do meu canal. Aqui é o canal do povo escolhido porque o Corinthians é um clube diferente, sim. Ou seja, quando você vem falar que lacradores ferraram com o Corinthians, não, cara, não foram não. Primeiro que quem foi atrás da notícia, quem reclama de que o Corinthians não deveria ter contratado um cara que tem uma condenação por estupro, tá certo, mano. E tem que explicar isso, é assustador. Vejo muita gente aí passando um pano violento, vocês estão sofrendo com a saída do Cuca. Eu entendo vocês, eu também queria um treinador, nós estamos carentes disso. Mas pau no cu do Cuca. Ainda mais agora que ele fugiu, nós vamos falar disso já. Ele fugiu. Fica com esse papo do fora Lázaro. Fica com o Lázaro, melhor. Fica com o Lázaro. E não, ninguém quer o Lázaro. Nós queremos um treinador melhor e decente. Se possível que não tenha uma condenação de estupro. É difícil? Dá pra fazer isso aí? É pedir muito? Aí vocês vão falar, tá bom, mas e o outro lado? Vamos falar disso então, porque eu acho legal falar disso. Esse exagero todo que teve na imprensa. Vocês têm toda a razão. A imprensa, a Rede Globo causou tudo isso que está acontecendo. Não, a imprensa não causou tudo isso. A imprensa surfou uma onda que nós corintianos criamos. Que a torcida do Corinthians, ao se posicionar de maneira veemente contra a contratação do Cuca, criou. A torcida do Corinthians criou essa onda. E os sensacionalistas, os hipócritas, os babacas surfaram essa onda. O Casagrande jogou com o Henrique em 94. Era parceiro de time do Henrique. Por que o Casagrande, essa virgem vestal dos bons costumes, não se recusou a jogar com o Henrique? A tal da Ana Thaís Matos, olha, eu até tinha um certo respeito por ela. Cara, ela xingou, ela falou que o Cássio manchou a sua reputação quando depois do pênalti saiu correndo para abraçar o Cuca. Meu, olha, há limite para hipocrisia, né? Para demagogia. O Cássio, quem é você para falar do Cássio, dona Ana Thaís? E outra, ele foi abraçar o técnico dele. Entenda a situação. O cara chega ali pro jogador e fala: não, eu sou injustiçado, isso aí foi há 37 anos, papapá. Você queria o quê, mano? Que os jogadores de futebol cruzassem as pernas e falassem: analisemos, portanto, então, o caso do professor Cuca, vamos ver se os argumentos dele param de pé. Pô, porra, sério brincadeira, ô Ana Thaís Matos? São jogadores de futebol. Ô, professor, tamo junto, é isso aí, vamos que vamos. Roger Guedes falou que você é mó firmeza. Vamos aí. Você queria o quê dos jogadores? Você falar do Cássio? O André Rizek, todos vocês viram aí, o pessoal foi buscar aquele post do André Rizek falando: cara, que cara sensacional esse Cuca, porque o Cuca era companheiro deles de bancada na Copa de 2018 na Rússia. A Globo, a Sport TV, contratou o Cuca para ser um dos deles ali. E tem vários posts dos caras falando: puta, o Cuca é sensacional, que cara esse Cuca, o Cuca isso, o Cuca aquilo. Ontem tava falando: não, o Corinthians contratou um cara condenado por estupro. E a Rede Globo não contratou um cara condenado por estupro? Cara, é constrangedora a postura da imprensa. Constrangedora. A imprensa sai totalmente chamuscada desse episódio. Uma coisa assim ridícula. Ontem vendo SPN Brasil, tava lá o Gustavo Kopek, Zopac, mais um loirinho hipócrita desses daí. Ele virou e falou assim, ele começou bem. Olha,
Isso aí, esse episódio aí serve de lição para todos, inclusive para a imprensa, não sei o quê. Legal, né? E eu ouvindo, vamos ver onde ele vai chegar, né? Olha o que ele falou, porque as coisas mudaram. Antigamente, a gente não tinha tanta voz de mulher falando aqui. Hoje nós temos mulheres comentaristas. Antigamente a mulher era só narradora ou repórter de campo. Hoje as mulheres estão aqui comentando, elas trazem uma visão para nós que nós homens de fato temos que aprender, mas que não tínhamos antes. Não tinha há 2 anos, quando ele estava no Atlético Mineiro, não tinha mulher trabalhando com futebol na televisão há 2 anos, amigão. Mas que hipocrisia, amigão. É por isso que vocês estão acabando. É por isso que ninguém aguenta mais assistir vocês, com os terninhos engravatadinhos de vocês, com as platitudes de vocês falando óbvio, sem entrar em uma dividida. Eu briguei por WhatsApp recentemente com o meu. Eu adoro ele, o Celso Dário Zelt, um monstro na história do Corinthians, o cara que fez o Almanaque do Timão, um historiador de mão cheia. O cara fez o trabalho assim de uma vida, que é o cara compilou todos os jogos da história do Corinthians. Fez um livro, tem um app. Por favor, baixem esse app, Almanaque do Timão, coisa sensacional. E o Celso é comentarista da Sport TV, da SPN. E tava lá dia desse, o Corinthians tinha feito um jogo ridículo com o Cruzeiro, você se lembra? Ganhamos, mas temos um jogo horroroso. Cara, tava lá ele e o André Kfouri ironizando os torcedores que criticavam o Lázaro. Ah, como se essa torcida que fica querendo técnico, pedindo a cabeça de técnico toda hora. Não é para pedir? Como se a torcida que reclama do que tá vendo tivesse errada. Né? Como se o populacho, né? A turba iletrada que não sabe o que diz, reclamando de Fernando Lázaro. Eu reclamei no WhatsApp com ele, falei, você tá de brincadeira, professor, o cara é horroroso, o cara não é treinador. Precisou o repórter insistir, olha, peraí, mas já não tava na hora do Corinthians mostrando alguma coisa com o Lázaro? E vocês mesmo assim não recuaram. E ele discordou de mim, ficou incomodado, etc e tal, e ainda falou, não acho que o Lázaro seja ruim, eu já começo a ver algumas triangulações do time do... É inacreditável, mano. Falei que o Calçade ontem disse que o Duílio faz um bom trabalho. Só os caras vivem em outro mundo. Os caras vivem em outro mundo. Ou é isso que eu falei, o establishment pega o cara, né? O cara vira uma hipocritinha. O cara, para participar desses programas, ele tem que ser um hipocritinha. Um cara desse nunca pode falar as coisas que a gente fala aqui. Que o Duílio é um medíocre. Que a renovação e transparência é medíocre. Que a contratação do Fernando Lázaro é uma piada. Que a maneira como se administra o Corinthians hoje em dia é uma piada. A montagem do time é uma piada, que a incompetência graça assim no Corinthians e não é de hoje. Enfim. A imprensa foi patética nessa daí. Vocês têm toda a razão, senhores. Vocês têm toda a razão. Mas só não esqueçam uma coisa, por favor. A causa é nobre. O Cuca tem um BO, tem uma condenação por estupro coletivo de uma menina de 13 anos. Ponham a mão na consciência. Para de culpar a imprensa. A culpa toda é do Duílio, do medíocre do Duílio, que fez uma contratação que não deveria ter feito. E uma vez que fez, deveria ter bancado. E agora é a parte que eu desço a lenha no Cuca. Cuca é um cuzão. Ele fugiu, senhores. Conseguiu a classificação ali e fugiu. Sabe que tem gente falando aí? Mas é claro que ele fugiu. É claro, porque agora os bandidos estão ameaçando ele em rede social. Ó, amigão, tem gente ainda que dorme nesse barulho. Até quando vocês vão se esconder atrás de ameaça em rede social? Todo mentiroso ou incompetente sempre se esconde atrás da ameaça em rede social. O Maicon, gordo, anda em campo, ganha 1 milhão por mês, nego xinga, estão ameaçando a minha família. Ô, amigão, o PCC não manda ameaça em rede social. Matador não manda ameaça em rede social. Quem faz ameaça em rede social é um moleque de 15 anos com espinha na cara atrás de um celular. Qualquer um sabe disso. Parem de usar a desculpinha. Parem de usar a desculpinha da rede social para encobrir as incompetências e as safadezas de vocês. Cuca foi embora porque é um covarde, é um fujão. Ficou com medo porque viu que agora estão mexendo no caso dele e mais coisas podem vir à tona. É esse o ponto. Fugiu. Bom, é evidente que há um racha entre nós. A torcida do Corinthians rachou. Um racha histórico. E por quê? Porque é uma situação mal gerenciada, como eu disse para vocês aqui, do Duílio o tempo inteiro. E muitos de vocês, meu amigo Adalberto do canal Papo Fiel falou isso, que o Cuca conseguiu, que o Duílio conseguiu o que ele queria. Rachar a torcida do Corinthians, dividir a torcida do Corinthians para que perdesse o foco, para que desviasse o foco dele. Adalberto, é muita bondade sua achar que ele tem competência para isso, né?
que ele pensou no dividir para conquistar, imagina. Ele é fraco mesmo. Ele é incompetente mesmo. A palavra é essa, é fraco. O Duílio é um fraco. Você vê ele falando, você vê na atitude, é um fraco. Um cara que não tem estatura para ser presidente do Corinthians. Nenhuma. Nenhuma. E o Cuca fugiu. Ou seja, nem isso ele soube administrar. Ele trouxe o cara errado, na hora errada. O cara que poderia ajudar, porque de fato é um bom treinador. Nós falamos várias vezes disso. Feita a merda, era bater no peito, irmão. Era bater no peito e na TV falar: o negócio é o seguinte: vocês têm todo o direito de reclamar. Eu entendo o que vocês estão falando. Eu respeito o cara de que o Corinthians é minha história, tudo que vocês estão falando e tal. Eu tô no desespero. Eu sou presidente do Corinthians. Eu não concordaria com isso, mas eu respeitaria se ele dissesse isso. Eu tenho que resolver. Eu tenho um técnico aqui que eu sei que é capacitado. Ele é meu técnico e acabou. Ele falou que não participou daquilo, que a menina não viu nada. Vamos que vamos. E não adianta encher o saco, porque eu não vou mandar o Cuca embora. Era só fazer isso, mas ele não faz, porque ele é um fraco. Ele é um fraco. Ele deveria ter chegado no Cuca e falado: você não vai sair agora não, hein? Olha a briga que eu comprei por tua causa. Você tá comigo agora. Mas não. Cuca fugiu, senhores. Fugiu. E vocês aí chorando. Chorando por causa de um palmeirense com condenação de estupro na carreira. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Vamos atrás de outro cara, tá? Vamos atrás de outro cara. Vocês agora estão falando aí, mas quando for atrás de um cara novo agora, tem que checar os antecedentes criminais do cara. Tem que ver se o cara não fez. Não, não precisa não. É só saber se o cara não tem condenação por estupro. Não é difícil, tá? Não é difícil. Sem essa hipocrisiazinha pra cima de mim. Aí agora tem que ver se o cara não xingou uma mulher quando ele tinha 19 anos. Não é a mesma coisa. Se você acha que é a mesma coisa, você não entendeu nada do que tá em jogo e nada do que eu falei até agora. É isso. Bom. Opções pro Corinthians agora. Rogério Ceni. Desculpa, eu não deveria nem falar isso, né? Mas eu falo isso porque estão cogitando isso. E ontem na TV, de novo, eu vi os caras na SPN, um magrelinho lá. Eles tentam na mesma cara, né? Magrelinho, cara de virgem e pose de intelectual. Pseudo-intelectualizados. E falando pro Celso Zelt. Mas nada a ver essa rivalidade, o Rogério Ceni. Olha, trazer o Rogério Ceni. Se eu preciso explicar, você não merece. Mais uma vez, é por isso que vocês estão acabando. É por isso que esse tipo de programinha esportivo tá acabando. Ninguém mais vai assistir. Se tivesse um macho, entre aspas, não deveria ter usado essa expressão. Se houvesse alguém com um mínimo de culhão ali, diria o quê? Rogério Ceni no Corinthians, isso não é um assunto, tá de brincadeira. Por quê? Porque não. Tá de brincadeira. Os coisas detestam o Rogério Ceni. Aliás, não deveríamos, né? Deveríamos ter um carinho enorme pelo Rogério. Um dos maiores fregueses da nossa história. Rogério, o goleiro que mais gols tomou gol do Corinthians na história, né? Mas era um Bambizinho que tinha rivalidade com a gente não gosta do cara e, mano, não existe trazer o Rogério. Não existe. Quem cogita essa hipótese não entende o que é o futebol. É assustador ter que falar isso. Vou mais longe. Se ele ainda fosse um grande treinador, era capaz de eu falar: puta merda, traz ele, vai. Não é. Ou seja, vocês querem trazer um Bambi freguês que fala mal da gente e que é ruim ainda? Qual que é a lógica? É assustador, mano. Lucha, tem um monte de gente que fala: o Lucha, hein? O Lucha é bom, o Lucha é bom. Cara, o Lucha foi bom nos anos 90 e 2000. O último grande momento do Luxemburgo, qual foi? O brasileiro no Cruzeiro em 2003? Ganhou o Paulista no Palmeiras depois em 2018. Ganhou o Paulista com o Palmeiras em 2020 contra o Corinthians, mas já era uma coisa horrorosa. Até que mandaram ele embora. Times horrorosos, enfim, não faz um trabalho decente faz muito tempo. É um técnico totalmente ultrapassado. Você fala que é uma mala sem alça. Pelo amor de Deus, chega. Chega, Luxemburgo. Deus me livre, Luxemburgo. Mano Menezes, já bem melhor. O Mano Menezes é aquele cara que divide opiniões da torcida do Corinthians. Né? Metade é a favor, metade é contra. Você consegue ver o copo cheio e o copo vazio. Né? O Mano tem história ali. O Mano foi campeão da Copa do Brasil em 2009. O Mano foi campeão paulista invicto em 2009. Aquele time do Corinthians era muito forte. O Mano, quando sai em 2010, o Corinthians era o líder. Ele sai para a seleção. O Corinthians era o líder do Campeonato Brasileiro. Com o Mano, o Corinthians ganha os clássicos. O Corinthians é cascudo. É o nosso estilo. Né? Mas você vai falar: ele perdeu a final pro esporte. Ele conseguiu aquela eliminação pro Atlético Mineiro, tendo ganhado o primeiro jogo em casa de 2-0 e tendo feito 1-0 lá. Era só não tomar 4, ele tomou 4, retranqueiro. Tá bom, respeito. Mas perto desses nomes todos, nossa, eu fechava com o Mano ontem, tá? Fechava com o Mano ontem. Parece que o Corinthians tá forçando a barra para trazer o Tite. Vamos ver. Muitos estão falando que não vai dar certo. Seria o sonho olímpico, o sonho dourado, que eu tô falando desde o ano passado que era para o Corinthians estar fazendo. Mas enfim. Eu queria finalizar pedindo união. Né? Pedindo união. Não é hora da gente rachar. Aliás, nunca é hora da torcida do Corinthians rachar. O Corinthians é o que é por causa da sua torcida. Coisa que aqueles caras que estão xingando aí não entenderam até agora, né? É a nossa torcida que faz o Corinthians ser o que é.
Não é um clichêzinho, não é uma conversinha. É fato isso. É a nossa essência, a nossa alma e a nossa identidade. E não dá pra gente estar rachado desse jeito, tá? Ah, eu queria dizer que eu parabenizo todos aqueles que se esforçaram muito para fazer barulho com relação à contratação do Cuca. Vocês lutaram por uma bandeira que vocês acham justa e eu também acho, tá? E acho lamentável ter gente que pode ser contra isso, né? Eu só queria que vocês usassem essa mesma energia, todo esse barulho que vocês fizessem, não só para isso, tá? Até para não dar para a extreminha direita escrota o argumento de dizer, tá vendo? São lacradores que só querem aparecer. Não, vamos mostrar que não é por isso. Vamos mostrar que não é por isso, só para isso, né? Então vamos protestar contra a renovação e transparência. Vamos renovar, vamos protestar contra esses caras que sugam, que acabam com o Corinthians há anos. Vamos forçar a saída do Mané da Carne. Vamos pedir um impeachment do Duílio. Vamos reclamar com um jogador encostado que tá lá ganhando 1 milhão por mês e parar de ser fiel foca em rede social. O Fábio Santos posta a fotinho da coxinha dele, todo mundo, ai que traços lindos da sua nova tatuagem, quando na verdade deveria ser um vagabundo, vai jogar bola, irmão. Tamo de olho em você. Vai treinar. Cobrar o Fagner, cobrar o Gil, cobrar o Balbuena, cobrar esse merda do Juliano, cobrar quem contratou Cantilho, cobrar o Michael, tá sempre gordinho, sempre com aquela cara inchada dele. Vamos usar essa energia para alguma coisa positiva. Não que não tenha sido positiva, para mais coisas positivas. Vamos usar a nossa força. Que isso sirva para mostrar pra gente que nós temos força. A verdade é que foi com o empurrãozinho da imprensa, mas só teve esse empurrãozinho da imprensa para derrubar o Cuca porque vocês, nós fizemos barulho. Porque a torcida do Corinthians se mobilizou e foi para cima. Isso mostra a nossa força. Vamos usar essa força, porra. Mas não só pra querer falar aqui ou ali, com indignaçãozinha seletiva. Não, tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para melhorar. E vamos precisar dessa força toda. Para continuar fazendo um Corinthians grande, um Corinthians à altura da sua história, da sua tradição. Beleza? É isso. Eu tenho vários valeu para mandar, mas o vídeo tá longo, eu mando amanhã, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians.